Olá, sejam muito bem-vindos ao Fênix Cambuá Podcast. Meu nome é Vitor. E meu nome é Sádila e hoje estamos aqui com a convidada ilustre, Fabiana Ferreira, professora, candidata a vereadora, no Partido do Solidariedade. Então, seja bem-vinda, é muito bom ter mulheres aqui com a gente, mulheres na política, então sinta-se à vontade. Fabiana, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, quem está conhecendo agora. Quem é Fabiana Ferreira? Bom dia, Vitor. Bom dia, Sádila. Então, primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade, o convite de vocês. Fiquei assim, imensamente feliz com a oportunidade. Acho que o projeto, é um momento da gente expor, de fato, falar quem nós somos e parabéns pelo projeto de vocês. Então, eu sou Fabiana Ferreira, sou professora, historiadora e hoje candidata a vereadora. Olha, eu queria quebrar o protocolo aqui e contar um negocinho para quem está assistindo. É a segunda vez que a gente está gravando, ou seja, realmente Fabiana é uma mulher persistente. Sim. Que a gente gravou a entrevista de 1h20, mas acabou tendo problema com a filmagem, não dando para ir ao ar. E a gente agora vai estar refazendo essa entrevista e eu gostaria de começar perguntando, Fabiana, como foi a sua infância? Então, eu tive uma infância muito sofrida. Eu nasci na Fazenda Estreito, que é uma localidade que fica entre Sobradinho e Lagoa do Canto. Então, assim, eu e meus irmãos, eu sou entre 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. Lá em casa sempre foi assim, as mulheres sempre se destacaram, a maioria. Então, e nós nascemos lá e minha mãe é dona de casa, trabalhadora rural também, meu pai também trabalhador rural, pedreiro também. E minha infância foi muito sofrida, porque a gente não tinha condições financeiras para se manter. Então, por muitas vezes eu vi minha mãe estando numa situação, chorando, porque não tinha mesmo o alimento para a gente. Me lembro de alguns fatos durante a minha infância, onde a gente não tinha o que a gente fazia, que meus pais faziam na roça, não estava dando para a gente manter. E meu pai, ele teve que ir para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, para nos manter. Só que esse período, meu pai ficou desempregado também em São Paulo. E eu me lembro que foi assim, um período de muito sofrimento, porque a gente saía de lá, de Fazenda Estreito, vinha para Belo Campo, a gente vinha a pé, descia ali aquela vereda toda, Sobradinho. Quando chegava em Belo Campo, na época ainda a gente não tinha essa facilidade de internet, então o dinheiro que vinha de São Paulo para cá era dentro de uma carta, então vinha a carta, junto com a carta vinha o dinheiro. E eu me lembro muito de alguns episódios assim, eu e minha mãe lá no correio, o correio cheio de gente, mulheres que estavam com seus maridos em São Paulo, e ficava lá, Sandrinho ficava, fulano, Dona Maria, Lagoa do Canto, Dona Maria, Sobradinho, e a gente ficava ali esperando falar, Lucimar, Fazenda Estreito. E por diversas vezes eu me lembro que não falava o nome da minha mãe, e aí a gente voltava triste, porque minha mãe sabia que ela tinha 5 filhos em casa e que não tinha o dinheiro para comprar o alimento. Então, assim, realmente essa parte financeira da minha infância é bem triste, porque eu vi esse sofrimento que minha mãe, principalmente minha mãe, passou por não ter muitas vezes o alimento para mim e para meus irmãos. Então, você citou a sua infância, que foi uma infância muito sofrida, mas que passou por essa fase, E eu queria saber o que da sua infância que você usa hoje enquanto candidata a vereadora. A gente fala das situações tristes, de sofrimento, sobretudo sofrimento financeiro, nessa dificuldade financeira. Inclusive, eu acredito que quase todas as pessoas que têm essa faixa da minha idade para cá, de 40 anos para cá, talvez passou por essa mesma dificuldade financeira, mas tem as partes boas também. Então, eu morei a minha infância inteira, até os meus 14, 15 anos, na zona rural, ali em Lagoa do Canto, e mesmo diante toda essa dificuldade financeira mesmo, a gente tinha uma vida muito simples, mas éramos crianças felizes.
Éramos crianças felizes. Então, eu me lembro que eu e minha irmã mais velha, a gente começou a estudar com, acho que para 7, 8 anos. Me lembro que o professor, seu Manuel, minha irmã nunca gostou de estudar, minha irmã mais velha, e ele foi na minha casa, estava eu e minha irmã, que nunca tinha frequentado a escola, eu que acho que já com 7 anos, minha irmã com 8, já estava bem assim, já avançada, e aí ele foi lá em casa falar com a minha mãe que a gente tinha que estudar. E minha irmã mais velha me chamou, Fabiana, vamos esconder. E nós corremos pro mar. Nós corremos pro mar, porque sabia que seu Manuel estava lá para fazer a matrícula para a gente estudar. Mas eu sempre gostei de estudar. Então, embora assim, a gente, na verdade, acho que era medo mesmo, aquelas meninas lá que cresceu ali naquele meio e tinha medo da escola, de estar na escola. Então, assim, depois disso aí a gente entrou na escola, começamos a estudar, tivemos uma educação aí até os 11, 12 anos, uma educação muito rígida, porque esse professor era um professor muito rígido. Então, assim, eu me lembro que eu vi alguns colegas passando por dificuldades, levando inclusive para matoradas. Então eu passei por tudo isso. Eu e minhas irmãs, a gente não passou, porque a gente tinha um meio de estar ali agradando o professor. Então assim, mas a gente sempre persistiu. Então assim, quando eu hoje, quando você perguntou, né, o que eu trago hoje da minha infância enquanto candidata a vereadora, então eu trago mesmo assim, toda essa luta que nós vivemos na infância, tudo que nós passamos na infância e, poxa vida. Então, assim, independente de hoje, eu enquanto candidata, hoje eu estou candidata, mas eu sou professora. Então, assim, e enquanto professora, eu sou aquela professora, não é que, ela tá, mas eu sou a professora que sempre procurei transformar vidas. Então, eu acho que não é só o professor de passar conteúdo, é o professor de transformar vidas, é o professor de mudar a vida do outro, porque eu coloco a profissão de educador na mesma linha da profissão do médico, que inclusive muitas vezes as pessoas falam, valorizam muito o médico, inclusive financeiramente, e é triste hoje no Brasil o professor não ser valorizado financeiramente. Mas eu vejo que lá o médico, ele salva vidas, ok? Concordo? E o professor, ele também salva vidas. E muitas vezes até mais do que o médico, um advogado, entre outros. Fabiana, me chamou muito a atenção na sua história o seguinte, da criança que se escondeu para não fazer a matrícula na escola, para uma professora, né, que incentiva os alunos, que está ali totalmente opostos, né, de um ponto para o outro. E eu queria saber como que foi esse percurso, essa sua trajetória na educação. Como que você saiu da criança que se escondia para não fazer a matrícula para ser uma professora que incentiva seus alunos? Inclusive, teve todo esse período aí de correr para o mato para não fazer a matrícula, mas eu me lembro de outro período também, aí já na minha adolescência, que quando nós chegamos aqui em Belo Campo, a gente veio para Belo Campo, porque eu e minha irmã começou a estudar e a gente fazia um percurso muito longo, porque o ônibus passava em Lagoa do Campo, ele saía de Belo Campo, ia para descer Lagoa do Campo, Piripiri, Goivaras, e aí ia até chegar aqui em Jatobá. Quando era às 17 horas, ele fazia o caminho, o percurso contrário, e aí ele chegava lá em Lagoa do Campo quase às 19 horas da noite. Aí ficou eu e minha irmã nesse percurso aí por quase 2 anos. Às vezes a gente perdia esse ônibus e a gente ia a pé. Minha irmã, ela era assim, ela tinha uns pensamentos meio doidos. E aí muitas vezes a gente perdia, chegava no ponto onde estava lá, minha irmã saía atrás correndo. E eu falava, Regiane, você não vai conseguir alcançar o ônibus. E ela corria. Aí via que não alcançava, a gente voltava e a gente vinha a pé, inclusive a pé. A gente chegava bem mais perto, chegava primeiro do que o ônibus que fazia todo esse percurso. Porque a gente pegava esse ônibus lá perto de 11 horas da manhã, então dava tempo de chegar aqui antes de 1 hora. Mas me lembro, aí diante desse período todo, a gente veio para Belo Campo. Quando eu cheguei ali, 7ª série, 8ª série,
eu falava assim, eu vou estudar só até a oitava série. Acho que isso aí eu estava na sexta série, ou sétima série, não me lembro, sei que eu cheguei, quando a gente chegou no municipal, e aí a gente olhava para a oitava série, que eram os meninos que estavam lá na última série, os bambambãs da escola, e eu falava assim, eu só vou estudar até a oitava série, porque para mim era assim, o ápice, estava bom, estava ótimo, e aí foi passando. Durante esse período aí, eu encontrei alguns professores, que alguns me motivaram, outros desmotivaram. Inclusive, com relação ao inglês, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com o inglês, com a pronúncia do inglês, porque eu acredito que foi um trauma que eu tive com um professor de inglês lá na quinta série. Esse professor, ele era muito rígido também, e eu já tinha dificuldade, criança matuta, da zona rural, chega na quinta série, aí vai falar 1, 2, 3, e aí eu não sabia. E o professor vai ter que falar inglês até 50, de 1 até 50. E eu fiquei morrendo de medo daquilo. Eu me lembro que eu fiquei quase um mês sem ir na escola, ao invés de faltar só nas aulas dele, mas eu faltava com medo de encontrar o professor na escola e fugindo das aulas de inglês. Quando eu cheguei na oitava, o primeiro ano, eu deparei também com outro professor, e por coincidência, um professor de inglês, o professor Jadilson, e eu me lembro que ele sempre falava, gente, vocês meninos, vocês precisam fazer uma faculdade, e eu falava, meu Deus do céu, faculdade? Como é que faculdade não é para mim? Faculdade não é pra gente. E me lembro que quase todos os meus colegas também tinham esse pensamento daquela época. E faculdade não é pra gente. E aí quando falava o ESB, eu, meu Deus do céu, o ESB, quem é que fazia o ESB naquela época? Na época que eu estudava, o professor Nilson fazia, Rodolfo, na época fazia o ESB. E aí a gente achava, a Rosalina, que era professora de geografia, fazia também geografia na UESB. E aí assim, de fato, era algo muito distante para a minha realidade. Eu, uma menina de zona rural, estava morando ali na cidade, mas ainda tinha toda aquela carga, aquela raiz da zona rural. Então, realmente, fazer uma graduação era algo distante para mim. Mas aquilo que Jadilson falava, e aí ele foi o professor até o terceiro ano, e Jadilson, vocês têm que estudar, e ele falava muito nessa questão que não tinha essa distância por conta de ser pobre, que era possível, que tinha as universidades públicas e que era possível chegar lá. E aquilo ali criou em mim algo que ao longo do tempo e veio as oportunidades, eu soube aproveitar aquele pensamento. Tanto é que quando eu fiz minha graduação, eu encontrei o professor Jadilson lá no Hiper Bom Preço, no antigo Hiper Bom Preço, e quando eu vi Jadilson de longe, eu fiquei tão feliz e corri assim, e toquei assim no nome dele e falei, Jadilson, você lembra de mim? E aí ele falou assim, lembro, Fabiana. Gente, eu comecei a chorar, porque eu sou muito emotiva, e comecei a chorar primeiro porque ele me marcou, e depois porque ele lembrou meu nome depois de muitos anos que ele tinha sido meu professor, ele lembrou meu nome. E eu falei assim, Jadilson, mas eu quero dizer para você que eu fiz uma faculdade. Na época eu nem era professora ainda, tinha feito aí de 2010, 2011, e eu falei, eu fiz uma faculdade, Jadilson, e ele ficou feliz, me abraçou. Então assim, de fato, com relação ao inglês mesmo, até hoje eu não sei pronunciar nem de 1 até 10, mas o professor de inglês, ele teve esse papel importante na minha vida, que talvez se não fosse as palavras dele de incentivo ali, talvez hoje eu não teria feito uma faculdade, não seria professora. É bem interessante, né? E eu queria saber, assim, o que te fez entrar na política, porque nós sabemos, né, que as mulheres não estão ocupando as cadeiras, né, no legislativo, e eu queria saber o que te incentivou, o que te fez mesmo querer entrar na política. Então, Sádila, nós vivemos uma história política do Brasil, onde a gente, desde lá do período colonial até os dias de hoje, então as mulheres sempre ali ficando ali atrás dos homens,
inclusive conseguindo o direito do voto aí na década de 30, e mesmo assim com muitas restrições. E eu, historiadora, sempre gostei, eu sempre gostei de humanas. Na verdade, eu queria muito fazer direito, eu queria muito ser advogada. E aí, mas veio a oportunidade para estudar, e na época o curso em Belo Campos só tinha licenciatura, e eu falei, meu Deus, e agora? Dessas licenciaturas, me lembro que todas minhas amigas fizeram geografia, e aí eu falei, não vou fazer geografia não. Eu não gosto de geografia, eu vou fazer história. Fabiana, como só você vai fazer geografia, por mais que era assim nas salas ao lado, falei, vou fazer geografia, não vou fazer história, não vou fazer geografia. E aí fiquei em outra sala, fiz meu curso de história justamente por sempre me identificar com a história. E aí depois disso aí a gente começa a estudar e a gente percebe que o quanto a política precisa de mulheres, sobretudo mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres aguerridas, mulheres que vão poder incentivar e ajudar outras mulheres. E aí eu falei assim, há uns 5 anos atrás, esse pensamento de me candidatar um dia a vereadora, ou quem sabe prefeita em algum momento, era algo muito vivo em mim. Quando eu comecei, aí de uns 5 anos pra cá, eu falei, eu acho que não é isso que eu quero não. Minha mãe, ela sempre quis que eu me candidatasse. E eu, a gente vai, às vezes, percebendo algumas coisas da política não, porque a política, de fato, ela é para o bem comum, mas a gente vai percebendo algumas coisas e vai nos desmotivando. E aí, de 2 anos para cá, eu falei assim, eu acho que esse é o momento para eu entrar na política. Ano passado, eu saí do Leone Lima, trabalhei no Leone Lima até o ano passado. E quando eu saí de lá, eu falei, meu Deus do céu, como eu vou poder fazer para continuar ajudando esses meninos? Porque enquanto professora, trabalhei no Leone Lima por quase 12 anos, e aí eu sempre procurei incentivar esses meninos a fazer uma faculdade, procurei incentivar esses meninos a fazer o Enem, a fazer vestibular. Inclusive, sempre fiz questão, 90% dos alunos que passou no vestibular ou que entrou na UES através do SISU, eu fiz questão de ir levá-los para fazer a matrícula. Inclusive, chegando lá, o pessoal, você quem é da família? Não, eu sou professora. Como assim, professora? Professor vem trazer o aluno para fazer a matrícula. Então, assim, aquilo para mim sempre foi assim, um prazer muito grande. Tipo assim, a sua missão, ela não acaba lá, ela vai além. E aí, no ano passado, por algumas questões pessoais, e eu trabalho 40 horas também no município de Tremedal, e já não estava mais tendo psicológico e me sentindo cansada fisicamente também, deixei o município e falei, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer para continuar ajudando esses meninos, sobretudo esses meninos do Leone Lima, que eu sempre fui professora do ensino médio, desde quando eu entrei lá, eu sempre fui professora do ensino médio, e sempre tive esses meninos como assim, filhos. Sempre coloquei ele na casinha de proteger, de ajudar, de levar para minha casa. Então, eu me lembro que teve um ano que dormiram lá em casa mais de 20 meninos. Então, assim, a gente foi pegando o colchão na casa da minha mãe, na casa das minhas irmãs, foi colocando lá. Chegou uma hora que não tinha um colchão suficiente, peguei as almofadas do meu sofá e a gente foi amontoando todo mundo lá. Então, assim, eu sempre gostei muito daquilo, porque, assim, eu acho que na vida a gente precisa encontrar pessoas que nos ajudam, que nos incentivam. A gente tem a questão que depende da gente, mas tem o outro lado, né? Que é a oportunidade, que é ter alguém ali em algum momento da vida para estar ajudando. Então, assim, aí quando eu me vi fora do Leone Lima, eu falei, meu Deus, e agora? Será que... Porque, assim, eu desvinculei do município. Sim. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tanto é que fiquei 3 dias em cima da cama, e chorando. Aí
liguei para um amigo meu, psicólogo, ele falou, deixa de ser feiura. Você decidiu sair, então você precisa, você tem outra escola que você trabalha, levanta da cama e vai trabalhar, e não pode ser assim. Aí depois eu falei, mas eu posso ainda continuar ajudando e posso, quem sabe, fazer mais, fazer muito mais. E não só por esses jovens, pelos pais, pelos familiares, por todas as pessoas, não só da região da Caatinga, mas de Belo Campo, da Mata de Cipó, que inclusive é lá onde eu nasci também. Então assim, aí ano passado, meados do ano passado, eu mandei uma mensagem para Quinho, fui lá no Instagram e mandei uma mensagem para ele, falando para ele e falando assim, eu quero me candidatar a vereadora. Aí ele, Fabiana, que ótimo, e a gente precisa mesmo, a política precisa de mulheres, e mulheres que de fato estejam com vontade de competir e tal, e eu quero que você venha para ganhar. E aqui estou candidata a vereadora, onde nós temos aí as eleições daqui a 15 dias, e quero ganhar, quero me tornar uma vereadora. A gente percebe quanto que Belo Campo precisa de mulheres. Nós temos uma maioria do eleitorado no Brasil, temos uma maioria do eleitorado na Bahia, temos uma maioria do eleitorado em Belo Campo. E por que nós temos apenas uma mulher na Câmara de Vereadores? Então precisa de mais mulheres. Então assim, e já aproveitando, faço um convite para você, mulher, apoie outra mulher. Nós somos em 6 mulheres. Então, não vota em mim, não gosta de mim, às vezes não gosta do meu jeito, mas nós temos mais 5 opções, gente. Então é muito importante que a gente possa apoiar uma outra mulher, para quem sabe a gente ter lá 3 mulheres na Câmara de Vereadores, podendo lutar e batalhar pelos direitos e políticas públicas para outras mulheres. Fabiana, eu queria entrar agora no assunto polêmica. Vamos começar com a polêmica do carro. Eu queria entender, porque assim, para quem não sabe, tem um vídeo entender o que aconteceu, qual que foi essa situação. Exatamente. Foram algumas polêmicas aí em torno de fato. Eu sofri um acidente em uma região aí da Caatinga. Atribuo ali aquele acidente à minha falta de prática algumas vezes, porém nunca tinha, inclusive algumas vezes à noite, nunca tinha observado aquele buraco ali. E aí, nesse dia do acidente, eu estava com minha filha, não tenho o costume de rodar com minha filha, principalmente quando eu vou na Caatinga. Minha mãe, eu já decidi também que eu não levo minha mãe em alguns lugares na Caatinga, a não ser que tenha um motorista. Minha mãe é muito medrosa. E aí combinei com um ex-aluno meu, inclusive esse menino hoje faz mestrado, está lá em Portugal, Leandro, um beijo. Aí combinei com o Leandro com ele lá num lugar que desce para casa dele, outra que segue a estrada sentido Poço de Abílio. Quando eu cheguei ali, eu lembrei que eu tinha combinado com o Leandro lá na igreja. Parei o carro, falei para a Lohana, Lohana, combinei com o Leandro lá em cima. E aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer o retorno. Nesse retorno que eu fui fazer, e de fato a estrada ela é apertadinha, eu fui fazer esse retorno, dei a ré e fui fazer o retorno. Acredito eu que eu tenha parado, quando eu parei, no momento lá que eu parei o carro, para colocar primeiro e sair, e eu me lembro que eu olhei assim, eu vi que eu ia sair meio que próximo ao matinho assim, mas eu falei, dá para ir. Não tinha visto aquele buraco, aquele grande buraco ali. E aí, quando eu coloquei a primeira, que eu saí, eu caí no buraco.
Aí, assim, no momento ali não foi um susto muito grande, porque assim, não teve pá, não. Eu caí, porque acho que eu já estava próximo, perto no buraco, parei em cima. Aí eu só vi o carro, a parte da frente do carro, de um lado do carro, desceu. Eu olhei para minha filha e falei, Lohana, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, é sinal de Deus para desistir da política? Aí eu falei para ela, abre sua porta aí, que eu não sabia nem da proporção do buraco lá. Aí ela, medrosa, falou assim, não vou abrir não. Aí eu fui abrir minha porta. Quando eu fui abrir minha porta, eu percebi que a minha parte estava no alto. Aí quando eu abri a porta, que eu vi de fato que o chão estava assim, longe, eu falei, não, Lohana, não dá para eu descer aqui e deixar você. Aí eu puxei ela pelo braço e nós duas saímos juntas, porque eu fiquei com medo ali, eu não sabia a proporção do real do carro, fiquei com medo de que eu saísse do carro, ali do meu lado, com o meu peso, e o carro descesse com ela. Aí eu tirei ela junto comigo. Quando eu desci do carro, que eu vi que a roda de trás estava assim, mais ou menos dessa altura aqui do chão, meu Deus do céu, eu não acreditei naquilo, assim, e falei, naquele momento eu falei, foi um grande livramento mesmo, porque de fato, eu parei, e como eu parei e estava devagarzinho, o carro só desceu, mas talvez se eu tivesse vindo rápido, não sei, o carro tinha descido, aí tem uma cratera assim, lá para baixo. Então assim, foi um grande livramento. Aí vem a parte da polêmica, nesse momento, que é do acidente, apenas eu e ela, nós ficamos ali mais ou menos uns 5 minutos, só nós duas, e eu lamentando ali, agradecendo a Deus por nada ter acontecido, e meu Deus do céu, o prejuízo que eu ia ter, porque o carro assim, todo torto. Uhum. Aí, quem aparece de moto com a irmã dele? Leandro. Aí Leandro chegou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ele foi lá em cima no bar de Valdenor e geralmente fica muita gente lá. Aí veio os meninos, veio acho que umas 5 motos lá, veio um tanto de gente lá. E os meninos, aí todo mundo tentou tirar o carro e tal, então teve que subir 2 assim, abriu a porta de trás, subiu 2 para o carro descer, e aí a gente, de fato, tirar o carro ali do buraco. Aí pronto, nesse momento aí, eu lembro que o neném falou assim, não, eu vou buscar um carro para puxar, que eu acho que empurrando não sai. Aí o neném saiu e foi atrás desse carro e nós ficamos lá esperando o neném chegar. Nesse que nós ficamos lá esperando o neném chegar, aí um dos meninos que estavam lá começou a gravar. Candidata, vereadora aqui, caiu aqui no buraco, tá saindo de João Marinho, não sei o que e tal. E aí eu ainda virei para a câmera e falei, olha a minha situação, gente, da candidata e tal, atrás de voto, alguma coisa assim do tipo. Aí fiz o vídeo lá. Depois que tinha tirado o carro de lá e tudo mais, eu olhei para ele e falei assim, velho, não posta esse vídeo aí no grupo de vocês não, que eu não quero virar meme. Aí ele, não, de boa, vou postar não. Beleza, não vou postar. Quando foi, isso aí foi no domingo, na segunda-feira à noite, inclusive eu estava em Vitória Conquista, que tinha ido levar uma paciente, morrendo de dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, passei o dia todo com dor de cabeça, inclusive a minha enxaqueca, se eu tomo um susto, desencadeia a enxaqueca. Então assim, a dor de cabeça veio diante do susto do acidente. Uhum. E aí eu estava, no momento que eu recebi o vídeo, eu estava lá no pátio da UPA, esperando a paciente, estava lá, desci o banco, estava descansando, porque eu estava muito cansada e com dor de cabeça. Aí quando eu peguei o celular, eu vi uma ex-aluna minha, lá da Caatinga, me mandou o vídeo e falou assim, prof, olha isso aqui. E aí ela mandou o vídeo, encaminhou a mensagem de alguém que me enviou para ela e colocou a legenda, olha a situação de sua candidata. E aí quando eu abri o vídeo, eu já vi a legenda, candidata aventureira, candidata que não conhece a região da Caatinga, e aquilo me deixou assim muito, muito, muito triste mesmo, porque, poxa vida, parece que criaram uma rivalidade aí entre eu e meu colega, e que assim, não dá para entender essa rivalidade, e eu não entendi como é que um ser humano
pode mexer com o psicológico do outro em nome de algo que não é política. Eu vou pegar eu tenho um vídeo ali de uma situação trágica, embora o vídeo estava descontraído, sim, mas aconteceu algo trágico ali e a pessoa que fez a legenda sabia disso. E essa pessoa ir lá, pegar esse vídeo, colocar uma foto minha, colocar a carinha dando risada, colocar uma legenda, candidata aventureira, não conhece a região da Caatinga, é pesado. Sim. É pesado porque a gente percebe o quanto as pessoas elas não têm empatia pelo outro, quantas pessoas elas são más mesmo. E assim, a pessoa que fez a legenda, ela visivelmente queria me prejudicar. Por que queria me prejudicar? Porque já estava tendo um discurso, já está tendo um discurso na Caatinga que as pessoas não devem votar em mim. Porque eu não sou da Caatinga, porque eu não nasci na Caatinga, que deve votar em candidatos que nasceram na Caatinga. Mas, ora, aí eu quero deixar aqui um questionamento. O vereador, ele é vereador da Caatinga? Ele é vereador de Belo Campo, da sede? Ele é vereador da Mata do Cipó? Ou ele é vereador do município? Então, que fica esse questionamento. Então, assim, e aí estava já rolando esse discurso entre os eleitores da Caatinga de que as pessoas da Caatinga não devem votar em mim, porque eu não sou da Caatinga, não tenho sangue da Caatinga. Inclusive, a pessoa que está fazendo esse tipo de coisa não conhece minha história, porque meu pai nasceu ali no Pé de Serra, então, se for por sangue, eu tenho sangue catingueiras também. Meu pai nasceu em Pé de Serra, meus tios todos moram em Pé de Serra ainda, então assim, tenho sangue catingueira. Mas não é sobre sangue, não é sobre nascer na Caatinga, é sobre gostar de gente, é sobre querer cuidar do outro, é sobre priorizar o outro, é sobre ter empatia pelo outro, sendo ele da Caatinga, sendo ele da sede, sendo ele da Mata do Cipó. E graças a Deus, hoje nós estamos há 15 dias, 22 de setembro, há 15 dias da eleição, estou quase que conhecendo quase todas as regiões da Caatinga. Então, se era para a candidata que não conhece, já conheço quase todas. E quero chegar até semana que vem conhecendo todas as regiões da Caatinga. E a parte boa não é conhecer o lugar. A parte boa é conhecer as pessoas. É rever meus ex-alunos lá de 2011. É chegar numa casa, como eu cheguei semana passada em Marimbondo, e nem saber que aquela senhora lá era mãe de um aluno meu, e ela dizer assim, eu já te conheço. Meu filho estudou com você há 11 anos atrás. E ele fala de você. É sobre isso. Então, assim, que infelizmente algumas pessoas não conseguem compreender. Não conseguem compreender, inclusive, o porquê eu gosto da Caatinga, porque eu estou na Caatinga, porque eu estou pedindo voto na Caatinga. Então não consegue compreender a minha história, o meu legado e, sobretudo, a minha história com o povo da Caatinga. Então eu queria perguntar justamente sobre isso. Qual é a sua relação com o pessoal da Caatinga? Então, eu comecei a trabalhar no Leone Lima. Então, assim, a minha primeira experiência de sala de aula foi no ano de 2011, 2012. Então, assim, 2012, eu acho que foi 2012. Então, eu não tenho... aí eu comecei a trabalhar primeiro na Globinho. Na verdade, minha primeira experiência de sala de aula foi 2011. Aí eu trabalhei no ano de 2011 na Globinho. 2012, eu comecei a trabalhar no Leone Lima. Quando eu comecei a trabalhar no Leone Lima, foi minha primeira experiência de sala de aula com ensino médio. Então, cheguei lá na escola, para trabalhar com história e geografia do ensino médio. Então, assim, foi um período muito desafiador para mim, porque eu não tinha domínio de sala de aula, eu não tinha, sabe, aquele manejo mesmo de sala de aula. E foi um desafio muito grande, mas foi um momento, assim, muito gostoso. Eu me lembro da turma do terceiro ano, foi do que eu mais me recordo ali, a turma do terceiro ano que me acolheu muito bem. Tanto é que no ano de 2012 nós fizemos uma grande formatura, e nessa formatura, uma aluna em especial, ela fez uma homenagem para mim lá na formatura. Então, assim, eu sempre gostei muito de lidar com adolescente.
com relação à questão de trabalhar com adolescente, sempre foi algo que, durante o meu período de catequese, eu sempre preferi, eu quero ficar com a turma para minha Eucaristia. Aí na escola, essa primeira experiência de ensino médio, embora foi uma experiência desafiadora, mas foi uma experiência muito boa, porque eu já tinha em mim, já tinha essa facilidade de lidar com adolescente, e aí cheguei lá, comecei a trabalhar com esses meninos do ensino médio. E a partir daí, lá de 2012 para cá, eu sempre tive uma relação muito, assim, uma relação de amizade com esses meninos, amizade mesmo. Quando eu falo de chegar e colocar 20 pessoas dentro da minha casa, há 2, 3 anos atrás, isso aí já vinha acontecendo quando eu morava com a minha mãe, de ir levar esses meninos lá para casa. Então, assim, eu nunca, inclusive, de alguns colegas falaram, moça, como assim? Então, meu WhatsApp, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava, quando iniciava o ano, era colocar meu WhatsApp lá com meus alunos. Então, assim, inclusive vi outros colegas que não gostam de passar o WhatsApp, e eu sempre tive, não, deixei meu WhatsApp lá, deixa lá, precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, veja bem, diante de toda a situação de história de vida que eu tive, de fazer uma faculdade, porque um professor havia plantado em mim aquela sementinha para fazer aquela faculdade. Aí eu cheguei, tive a oportunidade de já estar numa turma, de trabalhar, ter essa primeira experiência com o ensino médio. Então, a oportunidade ali, primeiro, segundo, terceiro ano, menino, é a oportunidade que ele tem de sair dali e entrar numa faculdade. E quando eu cheguei lá, foi uma outra dificuldade muito grande, que esses meninos, eles, hoje, inclusive, muitos ainda não têm essa vontade de fazer uma faculdade. Eles querem muito terminar, trabalhar, comprar sua motinha, casar, as meninas. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que principalmente as mulheres, elas tinham muito esse pensamento. Qualquer que você... E aí eu sempre fazia essa dinâmica quando iniciava o ano. O que você pretende fazer quando sair daqui? E as meninas, casar. E eu ficava assim, com meu coração partido. Não que casar não seja coisa ruim, construir família seja coisa ruim, mas precisa ter um outro sentimento além de casar. E aí essas meninas não pensavam em estudar, não pensavam em fazer um curso, não pensavam em ter uma profissão, elas só falavam em casar. Muitas, inclusive, quando eu questionava por que casar, para sair da casa dos pais, porque assim, era o que elas tinham naquele momento. E aí eu comecei a trabalhar com essas meninas, fazer um trabalho diferenciado, incentivando. E foi assim alguns anos, 3 ou 4 anos, que a gente não conseguiu que ninguém fizesse vestibular da UESB. Eu me lembro que lá em 2012, 2013, até 2014, para fazer o Enem, uma turma de terceiro ano, no máximo, fazia o Enem 3, 4 alunos. Então, assim, meu Deus do céu, embora eu incentivando, aí veio o primeiro a passar no vestibular, na verdade, foi Leandro, ele entrou na UESB através do SISU, e aí com a nota do Enem, e aí isso aí já serviu de incentivo para outros meninos que também tinham aquele mesmo sentimento que eu tinha quando eu estudava lá na 5ª série, na 6ª série, de que 9º ano era o suficiente e de que a universidade era algo distante para mim, que não era a minha realidade, e que eu acredito que muitos desses meninos ainda têm essa realidade. Então, assim, sempre me incentivei esses meninos a estudar. E aí, agora, esse momento que eu estou como candidata a vereadora, que eu tenho toda essa história com esses meninos, que eu sempre fiz questão de pegar esse menino que passou, pegar esse jovem que conseguiu entrar na universidade e levar na UES, fazer a matrícula, incentivar esses meninos, buscar. Eu falei agora, eu como candidata, como que eu não vou para Caatinga? Como que a Caatinga não é minha prioridade? Então, cada cantinho da Caatinga, desde o Bomba ao Bandarra, desde o Bomba a Poço da Vaca, eu tenho um ex-aluno. Então, como assim eu não posso ir na Caatinga pedir voto?
Então eu tenho uma relação, eu tenho um legado, e quem foi meu aluno sabe disso. Então eu tenho esse legado, em nome desse legado, essa história e acima de tudo, essa vontade de poder mudar e transformar não só esses jovens da Caatinga, quanto os seus familiares, é o que me faz hoje estar na Caatinga. Essa semana eu estive em Poço da Vaca e eu falava lá para uma ex-aluna minha, falava assim, o que me faz estar aqui, a gente sai de Belo Campo, vem para um lugar aqui tão longe. Inclusive, essa semana fui de moto, caí com uma ex-aluna minha atrás, oh meu Deus do céu, a bichinha ficou morrendo de medo. E eu falei, o que me faz? Veja, o eleitorado está em Belo Campo, nós temos aqui, só aqui na sede, 8.000 eleitores. O que faz, Fabiana, ao invés de estar em Belo Campo o dia todo, visitar 50, 80 casas e estar lá na Caatinga, num lugar tão longe, como Bandarra, o Poço da Vaca, senão o amor que eu tenho pela região e principalmente pelas pessoas. Eu gosto de fazer uma pergunta, né, quando a gente está entrevistando nos vereadores, e eu queria te perguntar também se a Fabiana professora é diferente da Fabiana vereadora. Eu acredito, eu não sou vereadora ainda, né? Mas eu acredito, pelo que eu conheço de mim, jamais. Então, assim, eu acho que na vida da gente, a gente precisa aproveitar as oportunidades. E quando eu falo de aproveitar as oportunidades, eu não estou falando de você ficar ali puxando saco de um, puxando saco de outro, inclusive é algo que não condiz comigo, é você poder ajudar o outro. E não existe um outro lugar para você ajudar as pessoas que não seja na política. Eu enquanto historiadora e professora também de filosofia, sociologia, quando a gente vai falar de política em sala de aula, a gente sempre escutou dos meninos, política e corrupção, política tal, ninguém pensa em ninguém. E eu posso até estar enganada. Tenho visto algumas coisas aí, agora nesse de campanha, que tem decepcionado um bocadinho, mas eu falei para Neto Fidelis, outro dia, eu falei para ele assim, olha, nós estamos há 30 dias da eleição e hoje eu não tenho tempo suficiente para conscientizar as pessoas, mas se eu ganhar a eleição, eu terei 4 anos. E durante esses 4 anos, primeiramente, eu vou poder mostrar quem eu sou, que talvez somente meus alunos que de fato me conheceram sabem a pessoa que eu sou, e eu terei a oportunidade de mostrar a pessoa que eu sou agora para um outro público, para um leque maior de pessoas, e eu falei para ele que vou poder conscientizar as pessoas, de fato, do papel do vereador, do papel do político, e que acima de tudo as pessoas precisam entender que o político, ele é funcionário do povo. E quem tem o poder? O poder está com o povo. O poder vem do povo, porque é o povo que coloca o político lá. E parece que as pessoas, elas acabam, infelizmente, trocando, invertendo esses papéis. E eu, professora, eu, vereadora, tenho certeza que serão as mesmas pessoas. Fabiana, agora eu gostaria de conversar contigo um pouquinho sobre propostas. Você tem várias propostas, né, que inclusive foram postadas nas redes sociais. Eu queria saber qual que é a sua principal proposta enquanto candidata a vereadora. Exato. Divulguei algumas lá, tem várias outras. Então eu construí ao longo aí de 6 meses, conversando com algumas pessoas, debatendo com algumas pessoas, inclusive com Natália, sua prima, né? Sim. Então assim, a gente dialogou sobre algumas coisas e construir um projeto político mesmo, para que se eu for eleita, poder estar lutando incansavelmente para que essas propostas sejam aprovadas na Câmara. Então dentre as minhas propostas, então a gente tem, e das que foi divulgada, propostas para a educação, para o esporte, tem um projeto para as mulheres. Então assim, quando você perguntou, né, a principal, aí é difícil a gente falar em principal, mas algo da educação, por exemplo, que é algo, dois projetos que serão minha prioridade dentro da educação. A primeira é uma casa do estudante em Vitória da Conquista, e que inclusive, quando eu vejo meus alunos lá sem poder estudar,
ou às vezes que tem vontade de estudar, alunos inteligentíssimos que não chegam nem a ter a vontade de querer ir para a conquista, porque sabem que não tem como se manter em Vitória Conquista. Nós sabemos que o ensino superior não compete ao município, eu sei disso, mas existem formas para que a gente possa manter uma casa do estudante em Conquista. E não é uma realidade que vai ser só de Belo Campo. Hoje Planalto tem uma casa do estudante, hoje Tremedal tem uma casa do estudante, Quilombola, e que é algo que eu quero, inclusive, ser eleita, estar lutando, inclusive, juntamente com a comunidade do Bomba, para que além da casa do estudante de alunos não quilombola, a gente ter também uma casa do estudante quilombola, porque outras cidades têm e Belo Campo não tem. Então, assim, uma das minhas lutas é a gente criar uma associação do estudante, para essa associação manter essa casa do estudante. Então, eu sei que o ensino superior não compete ao município, mas a associação ela pode buscar recursos. E onde entra aí a sua força enquanto vereadora, então, enquanto vereadora a gente tem oportunidades de conhecer pessoas influentes, e onde eu estiver e for numa reunião lá em Salvador ou em Brasília, eu vou estar apresentando meus projetos e aproximando de pessoas que tenham os mesmos desejos, os mesmos anseios que eu, e buscando junto às esferas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, recursos para que meus projetos possam seguir. Então, assim, a Casa do Estudante será uma realidade, inclusive, até isso gerou polêmica aí, alguém lá num grupo aí, Casa do Estudante, propaganda enganosa. Então, assim, independente se eu ganhar ou não, a gente sabe da força que tem as associações, e a gente vai estar construindo uma associação e mantendo essa Casa do Estudante, para que esses meninos que saem da zona rural, não só lá da Caatinga, mas aqui da Mata do Cipó também, ou da sede, que não tem condição de se manter em Conquista, vai falar assim, a gente tem a casa que tem vaga, tem 3 vagas, tem 4 vagas. Então, e se Deus quiser, há uma casa também quilombola para abrigar esses meninos remanescentes de quilombo. Então, assim, o que falta? Falta pessoas para lutar por isso. Ainda na educação, e já que eu estava falando da questão do quilombo, eu coloquei lá nas minhas propostas a construção de uma escola dentro do quilombo do Bomba. E isso também foram críticas de algumas pessoas, não sei o quê, a escola, para que uma escola dentro do quilombo não tem aluno e tal. Então, de fato, a pessoa que falou isso nem conhece o quilombo, e tampouco a história do quilombo, e a importância cultural da gente manter as raízes cultural voltada para uma educação quilombola, que inclusive hoje é direito. O presidente Lula sancionou aí esse ano. Então, assim, a gente precisa garantir uma educação quilombola. E por que uma escola dentro do quilombo? Para que a gente possa resgatar essa história do quilombo, para que a gente possa resgatar essa educação quilombola, para que a gente possa ensinar para esses meninos, lá desde pequenininhos, a importância do que eles são ali, remanescentes de quilombo, a importância da comunidade, a importância, inclusive, de buscar direitos. Então, tudo isso precisa ser colocado dentro da escola, e uma educação voltada para a educação quilombola, que nós sabemos que hoje o Leão Lima avançou muito mesmo, em termos dessa questão de educação étnico-racial, de educação quilombola. Foi um avanço extraordinário. Eu me lembro quando eu entrei lá, eu estava numa turma de primeiro ano, e antes de iniciar lá na escola, eu tive a oportunidade de estar no quilombo, que eu fui fazer um trabalho com uma outra escola onde eu trabalhei, e eu cheguei lá, eu fiquei encantada com aquilo lá, ao mesmo tempo encantada, ao mesmo tempo me sentindo culpada, porque embora eu estava vindo de um curso de história, eu não conhecia o quilombo do Bomba, ouvia falar, mas a gente nunca tinha marcado para ir fazer uma aula de campo lá. E eu cheguei na escola e deparei com um conteúdo de 7º ano, que era sobre quilombo. Peguei meus alunos e falei, vamos ao quilombo, para a gente conhecer o quilombo. Fizemos até um documentário e tal. Aí fui de casa em casa, conversei com cada morador de lá. Quando eu cheguei no Leão Lima, aí cheguei no turma de primeiro ano, encontrei todas aquelas meninas e meninos que eu tinha
visto e conhecido lá no Quilombo. Aí eu fiquei encantada. E tudo que eu falava, não sei o que é o Quilombo. Quilombo. Meu Deus do céu, Quilombo. E aí eu percebi que essas meninas começaram a fazer ali um burburinho e começaram a torcer o nariz pra mim e tal, e fechar a cara pra mim. E eu, isso é normal. Aí na semana seguinte, eu de novo. Essa aqui, Quilombo do Bomba. Tal, Quilombo do Bomba. Nós vamos marcar uma aula de canto no Quilombo do Bomba. Não sei o que, Quilombo do Bomba. E aí as meninas começaram a ficar chateadas. E começaram assim, elas começavam a falar lá e elas sentavam assim, era um grupinho ali de uns 4 ou 5 na frente. E elas começaram a ver que estava com raiva de mim. Eu falei, ué, alguma coisa está acontecendo, eu tenho que tomar providência agora. Aí chamei uma na direção, Jucimara, você deve conhecer. Minha prima. Chamei Jucimara e falei assim, Jucimara, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que você e suas colegas estão, tudo que eu falo, vocês comentam lá. E eu já vi que é coisa ruim. Vocês têm alguma coisa contra mim? Professora, é porque você fica falando tudo, só o Quilombo do mundo. Tudo é Quilombo. Não sei o que é Quilombo. Não sei o que é Quilombo. A gente não quer que você fique falando de Quilombo, não. Eu falei, como assim? Vocês não querem que eu fale do Quilombo? Mas eu estou falando que eu estou encantada com a comunidade. Você não tem noção do quanto, da força que aquela comunidade precisa ter, do quanto a comunidade é importante, do quanto a gente precisa resgatar a história daquela comunidade, principalmente dentro da escola. E não, porque aqui nós sofremos preconceito desde lá do 6º ano. Aqui tudo que não presta é os meninos do Bomba. Tudo que não presta é os negros do Bomba. Então a gente está cansado disso. Então quando você chegou falando Quilombo, nós nos sentimos envergonhados pelas outras pessoas saberem que nós somos. Eu cheguei apontando, você é já do Quilombo, você é já do Quilombo. A gente não quer e a gente fica envergonhado. Nós ficamos envergonhados de falar que nós somos do Quilombo. Aí eu fui fazendo um trabalho, inclusive foi lá nesse ano aí, foi o primeiro projeto que nós resgatamos, trazemos lá da consciência negra. Um projeto ainda mais simples, hoje o pessoal faz lá um negócio bonito, mas ainda lá muito simples, mas Jucimara estava lá. E o depoimento dela foi crucial naquele momento. Ela pegou o microfone e ela falou assim, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma aluna e sou do Quilombo do Bomba. Eu sou uma aluna que eu sou quilombola. Hoje eu tenho orgulho. Então assim, e aí depois disso aí a gente começou resgatar a história, trabalhar voltado para essa questão étnico-racial, da identidade étnico-racial. E eu, como eu falei, né, tem mudado muito. Porém, embora é uma escola com alunos remanescentes de Quilombo, com uma escolinha também lá do Bomba, mas precisa ter uma identidade local. Precisa ter pessoas dentro da comunidade, e aí eu acredito que só através realmente de uma escola, para que possa resgatar, ensinar, capacitar essas pessoas, sobretudo esses jovens, para que eles possam de fato saberem da importância do Quilombo, saber da importância da educação quilombola, para que eles possam correr atrás, brigar e lutar por benefícios para o Quilombo do Bomba. Claro que a gente precisa do político, precisa também lá de um vereador que esteja comprometido com a realidade da comunidade, mas precisa também de uma liderança dentro do Quilombo, para estar junto com o vereador, correndo atrás e buscando. A gente pode conseguir muitas coisas através do município, mas a comunidade ela pode conseguir muitos benefícios através da associação. E aí eu quero deixar o destaque aqui para a Casa do Estudante Quilombola em Vitória da Conquista, que é a realidade de muitas cidades e que Belo Campo, infelizmente, nós não temos nem uma associação não quilombola, ou a associação quilombola que não tem ninguém que ainda despertou para essa vontade, esse interesse de buscar benefícios para a comunidade e para seus jovens. Eu queria que ela falasse um pouquinho também sobre a saúde, né? Porque nós sabemos que nada é perfeito, tem muito a melhorar. Eu queria que você falasse um pouco sobre suas propostas na saúde também. Muito bem. O pessoal tem algo que o pessoal tem me questionado aí, né? Com relação à saúde. Nós sabemos que se a gente voltar atrás em Belo Campo de 8, 10 anos atrás,
E Belo Campo, hoje, a gente tem um Belo Campo hoje totalmente diferente. Isso aí é visível, a gente não pode negar quanto Belo Campo mudou na gestão Quinho. E eu costumo dizer assim para as pessoas, é preciso aparecer uma pessoa de ousadia na Câmara de Vereadores, assim como o Quinho lá foi enquanto prefeito. E aí, quando a gente fala de saúde, é algo muito importante, é algo assim crucial, porque está falando ali de vidas. Sim. E de repente uma negligência, de repente algo do tipo pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, com relação a minhas propostas para a área da saúde, é mais no sentido de fiscalizar. Eu vejo que hoje Belo Campo tem, por exemplo, um hospital que está na fase de finalização de uma mega estrutura, uma mega reforma, que eu não vou também usar aquilo para falar, eu vou fazer isso, jamais. E aí nós temos, já peguei o projeto político do nosso candidato Fidelis e já li, reli, fiz questão de fazer a impressão para eu ler em detalhe e dentro do projeto dele diversas propostas para a nossa saúde, para o hospital, entre eles aparelhos que nós precisamos. Então, quando a gente chega no hospital de Belo Campo e a gente vai lá, tira um raio-x e me envia para o médico, e o médico fala que não conseguiu entender, ou a gente chega com esse mesmo raio-x, inclusive outro dia, uns meses atrás, aconteceu comigo, minha filha tirou um raio-x e como ela tem plano de saúde, levei para a Conquista, aí chegou lá, a médica olhou, tirou um outro raio-x e não tinha dado nada. Então assim, aqui nós saímos daqui com um diagnóstico, quando chegou lá, o diagnóstico não era verídico. Então assim, são essas coisas que a gente precisa melhorar dentro do Hospital de Belo Campo e eu, enquanto vereadora, eu estarei fiscalizando essas situações, cobrando inclusive. Engraçado que quando a gente fala de cobrar, as pessoas acham que cobrar, ela vai cobrar, ela está indo contra a gestão. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas precisam entender que para que exista uma administração de excelência, as pessoas precisam cobrar, as pessoas precisam fiscalizar também. E aí está aí o papel do vereador, de cobrar, fiscalizar. Então, assim, eu, enquanto vereadora, a partir de 1º de janeiro, estarei constantemente dentro do hospital, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas, cobrando, inclusive, os aparelhos que foram prometidos com a reforma do hospital. E, andando na zona rural, tenho ouvido as pessoas e tenho colocado aí, e aí é um projeto que eu quero colocar, um projeto de lei na Câmara de Vereadores, porque eu vejo o sofrimento dessas pessoas com as minhas andanças na zona rural. Por que Belo Campo não tem um carro de apoio? Nós temos aqui na região da Caatinga apenas uma ambulância para dar conta de toda a Caatinga, que é imensa, no município de Belo Campo. E aí eu tenho visto alguns relatos de pessoas que teve que já foi uma luta para conseguir marcar um exame, demorou para marcar um exame, quando conseguiu, não pôde vir, porque não tinha transporte, porque para vir para fazer uma consulta tem que pagar 150, alguns 200, alguns 200 reais, 250 reais. Ouvi um caso de um senhor que quase morreu há uns 2 meses atrás, porque foi picado por uma cobra e não tinha a quem recorrer. Então assim, aí eu fico me perguntando por que não tem, que o município não garante, talvez a ambulância, talvez o ideal seria ir 3, 4 ambulâncias, mas se não pode garantir a ambulância, poxa vida, um carro de apoio é tão simples, tão simples, pegar uma pessoa habilitada e colocar ali 3 carros de apoio na região da Caatinga, resolveria o problema das pessoas, dos idosos. Então assim, a gente tem ali no Marimbondo, na região do Marimbondo, onde a maioria das pessoas lá são idosas, onde tem uma serra imensa para subir, para vir para Belo Campo. Aí tem lá, um paciente está lá, a ambulância está em Vitória Conquista. Como que essa pessoa vai poder chegar, vir subir a serra do Marimbondo de moto? Um idoso? Então, assim, é preciso ter pessoas que pensem mais, que tenham empatia pelo outro. Então,
Eu vejo o carro de apoio de crucial importância para tanto o pessoal da Caatinga quanto o pessoal da Mata do Cipó. Talvez da Mata do Cipó tenha uma facilidade melhor, porque a gente está aqui em Belo Campo, de Belo Campo a Pau de Espinho, gasto 12 minutos, então assim, todo o pessoal mais tem carro, então já ajeita, tem um vizinho, tem tudo. Mas se a gente roda nessa região da Caatinga, é muito sofrimento, Vitor. É muito sofrimento, Sádila. E eu vejo o carro de apoio algo que eu estarei lutando para que a gente possa aprovar o projeto na Câmara de Vereadores. E eu acredito também que a gestão de Neto Fidelis, ele também vai ter esse olhar. Senão, a ambulância, que já é aí adaptado, pelo menos o carro de apoio, para que possa resgatar um pouquinho mais da dignidade dessas pessoas. Fabiana, como você citou, né, o quilombo do Bomba anteriormente, eu queria trazer algo recente para a nossa conversa, para ouvir sua opinião sobre isso e saber como que a gente pode estar fazendo a partir de... Porque isso é bem recente mesmo, inclusive na entrevista que a gente tinha gravado anteriormente ainda não tinha todas essas conclusões, que é o seguinte: tem uma mineradora querendo, né, fazer parte aí do Bomba e próximo ao quilombo. E o povo quilombola, a comunidade quilombola, não está muito satisfeita com isso, não querem, né, a entrada dessa mineradora próximo ao quilombo, por toda a questão de degradação ambiental, de poder trazer riscos à saúde no futuro. Enfim, existe essa conversa. Porém, pela prefeitura, pelas coisas, já tem todo o alvará, já está tudo certo para entrar. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso e, enfim, a favor, contra... Onde é que tem abaixo-assinada para me assinar? Onde é que tem um movimento para estar lá reunindo com o pessoal para lutar? Gente, com relação a essa questão, é uma questão polêmica, né? É uma questão polêmica. E aí eu vejo, novamente, a gente volta à questão da identidade quilombola. E eu vejo a importância das pessoas, não sabia, aí, há alguns anos atrás, acho que a última vez que eu estive no quilombo com alunos, acho que 3 anos atrás, que a gente foi lá na Bananeira, que subiu, e ali assim, aí já via ali aquele pessoal, né, tirando aquelas pedras ali, e era algo que me assustou muito, que me assustava. Sim. E aí, se você já fala nessa mineradora, é algo assim, de assustar, viu? A gente sabe ali, e se for onde eu estou imaginando, não é nem próximo, é dentro do quilombo. É preocupante. E aí eu vejo novamente a força do pessoal do quilombo para lutar para que a mineradora não vai. Não sei a que pé anda, inclusive estive lá, conversei até com Rosimeire, mas ninguém falou a respeito. Vai gerar emprego, não sei o que tal, mas a gente sabe realmente da questão da degradação. E aí tem outra questão da guarda lá próxima, que inclusive pode ter efeitos colaterais até com a própria guarda lá. Então assim, presenciei aí esse ano um pessoal ali da região da Vereda, no município de Tremedal, lutando incansavelmente para que pudesse tirar essa pedreira dessa mineradora de lá. O pessoal acampou, o pessoal ficou lá várias noites acampando, foi para a Câmara de Vereadores e para tentar tirar a mineradora de lá. E eu vejo um momento da comunidade. Eu não concordo de forma nenhuma. A gente sabe da questão da degradação. Inclusive lá no município de Tremedal, onde eu trabalho, até pedi para a professora de geografia, falei para ela, conversei com a professora de geografia e falei assim, como ela é da área de geografia, né? Falei para ela, seria interessante a gente fazer um estudo, chamar a Secretaria de Meio Ambiente, chamar essas secretarias e de fato fazer um estudo e ver quais são os riscos que a comunidade quais são os riscos enfrentados pela comunidade com a mineradora. Aí na época a professora deu uma recuada, porque ela falou assim, eu fiquei até meio triste inclusive, porque ela falou assim que conta de política e tal, não queria se envolver.
E aí eu não me envolvi enquanto professora da escola, mas da área de história, para não dizer que eu estava também mexendo, que não era uma área totalmente minha. Mas, assim, é algo que precisa ser feito um estudo. Então, assim, você falou aí do alvará liberado, e cadê o estudo? Cadê a Secretaria de Meio Ambiente para ter feito um levantamento de fato dos riscos e dos impactos ambientais que ele ia causar para a comunidade? Então, foi feito isso. É isso que a gente precisa ver e eu vejo aí a comunidade precisa estar atenta a essas coisas. Sim. Obrigado. Tem mais alguma? Não. Então, eu queria te agradecer muito, Fabiana, pela entrevista. Eu acho que foi muito bacana, a gente conseguiu falar sobre todos os assuntos, né? E eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo, seus eleitores, enfim. Inclusive, acho que foi até melhor do que a outra da semana, né? Que não deu certo. Tomara que tenha dado certo dessa vez. Eu acho que vai dar. Se não deu certo dessa vez, eu desisto, viu? Mas, gente, eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Sádila. Então, já quero deixar aí que vocês podem contar comigo. Para que eu estou falando, Fabiana, professora, para estar incentivando. Quero estar aqui mais vezes, contando outras coisas da minha vida para vocês, incentivando o projeto, de fato, assim, excepcional mesmo. E quero dizer para você que vai nos assistir, você que mora no sítio de Belo Campo, que é de Belo Campo, que é eleitor, você principalmente que é mulher, você que é morador do campo, você que é jovem, que é estudante, você que gosta do esporte, de algum tipo de esporte. Então, votem em pessoas que de fato estejam comprometidos com essas causas. Então, a gente tem uma grande dificuldade em cidade pequena. Não é a realidade de Belo Campo, é a realidade de cidade pequena, onde as pessoas, infelizmente, elas acham que devem votar em quem ajudou nesse momento. Uma ajuda pessoal. Gente, pelo amor de Deus, a política precisa ser algo do bem comum. Votem em candidatos que tenham propostas, que tenham uma causa para lutar. Então, se a gente não tem uma causa para lutar, o que é que eu estou fazendo na política? A política deveria ser para pessoas que têm uma causa, que têm uma ideologia, que querem lutar. E quem é a pessoa que tem que ser a pessoa principal? O povo, sobretudo aqueles que estão lá no canto, aqueles que estão às margens da sociedade, são essas pessoas. Então, eu vejo hoje, tenho conversado com muita gente e as pessoas estão desacreditadas, principalmente de vereadores do nosso município, vereador de Belo Campo. Já que ninguém faz nada, então eu vou pedir. Eu vou pedir, paga minha conta de luz, o gás. Essa semana, meu cartão de crédito, o meu tá lá, venceu sexta-feira, eu não paguei ainda. Não paguei não. E aí, pagar amanhã com juros. Então, assim, e as pessoas esquecem que, de fato, o político, ele precisa cuidar do povo durante os 4 anos e ele precisa lutar para que seus projetos em benefício do povo sejam aprovados. Então, eu peço a vocês, pesquisem a vida do seu candidato. Pesquisem se ele já foi vereador, durante esses 4, 8, 16, 20, quais os projetos que ele apresentou na Câmara de Vereadores que beneficiou o município. É isso que a gente precisa fazer. Não estou aqui, tem que votar em mim. Não tem que votar em mim. Votem em mim se realmente vocês gostarem de mim, das minhas propostas, da pessoa que eu sou. Mas, antes de tudo, analisem, pesquisem, escutem. Porque só assim a gente vai poder transformar Belo Campo, como nós tivemos a coragem de eleger Quinho em 2016. Lá em 2012, nós não tivemos essa coragem. Quinho perdeu as eleições. E olha, de repente, imagine se Quinho tivesse sido eleito em 2012. Nós já estávamos aí há 4 anos a mais do que nós estamos agora. Então, nós tivemos a coragem de eleger Quinho em 2012. Graças a Deus, em 2016 ele foi eleito e Belo Campo mudou, transformou. Tem muitas coisas para fazer? Tem, sim. Ele, em 8 anos, fez o que diversos não fizeram em 50. Mas precisa também de vereadores atuantes, vereadores que tenham coragem de lutar por uma causa.
E é isso que as pessoas, sobretudo os jovens, precisam entender. Não é votar em quem deu R$200, é votar em quem tem uma causa e quem vai lutar por uma causa maior. É isso. Obrigado mais uma vez, Fabiana, por se disponibilizar 2 vezes, né, para essa entrevista. E obrigado a você que nos assistiu até aqui. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.